Obrigado, João. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Obrigado, Manelzinho, pela leitura inicial. A João pelas preces em rogativa. Agradecendo, primeiramente, a Deus, o nosso Pai, pela oportunidade de estarmos hoje todos aqui reunidos em mais uma noite, buscando conhecimento da doutrina espírita através do Livro dos Espíritos. Primeiramente, vamos nos acalmar, relaxar um pouco mais, buscar a conexão com o nosso Mestre Divino através da sua imagem, através desse ser sublime que aqui esteve no meio de nós. A passagem que Manelzinho nos trouxe hoje, em Atos dos Apóstolos, a conversão de Cornélio, esse centurião, homem que comandava legiões, romano, mas um homem justo aos olhos de Deus, que tanto o fez, que orientou tanto a Pedro quanto a ele, através de sonhos, através de efeitos físicos, de aparições, né, na época que se chamava dos anjos, para que ambos pudessem comungar. O Manezinho já leu anteriormente a passagem belíssima, que nós sabemos que os judeus, eles jamais entravam e comungavam com aqueles que eram impuros, os gentios, né? Aqueles que não eram judeus, não eram circuncisados, né? Que era esse primeiro sinal de todos aqueles que nascem no seu judeu, era ter essa marca da circuncisão. Então, Pedro, né, quando volta da casa de Cornélio, ele é questionado por aqueles que lá se encontravam, e até pelos outros apóstolos também, o motivo pelo qual ele foi lá. E Jesus, né, os anjos de Deus, e principalmente o Mestre Jesus, mandam uma mensagem para Pedro, belíssima, quando Pedro, né, em sonho, vê descendo aquele um pano branco, como ele fala, e que lá tinham vários seres, vários animais diferentes, e ali ele faz exatamente a relação, quando chega na casa de Cornélio, é que era para Deus, todos são puros, aquilo que Deus purifica, né, não tem essa conotação do pecado, da rejeição, da diferença, todos para Deus e para Jesus são iguais, e foi isso que Jesus nos trouxe com mais firmeza, essa relação. Ele mostrou para Pedro, né? Ele falava, Pedro, mata e come. É aqueles animais que rastejavam, animais que dentro da cultura judaica era proibido o seu consumo. Como nós sabemos que eles têm, né, os mais ortodoxos e aqueles que seguem as tradições judaicas têm certas restrições com relação à mistura de alimentos, comer vísceras de animais, essa questão de misturar a carne com o leite, né? Jamais eles fazem essa mistura, jamais fazem nada que envolvam essas questões materiais e principalmente dos rituais judaicos. Mas Jesus, quando chama para Pedro essa atenção dele fazer a relação da impureza, né? A impureza dos alimentos, dos rituais, e tanto que o Mestre Jesus ensinou para todos eles, é que todos são iguais, todos nós somos iguais perante Deus. Não existe a diferença, não existe a diferença que os homens criaram através das hierarquias sociais. Isso é importante, nós que estamos estudando, acompanhando o Mestre Jesus, que se preocupava tanto com o pão do corpo, né, que alguns ainda condenam casas espíritas que abrem alguns daqueles que lá se encontram, iniciando um trabalho, já dizem que o assistencialismo não deve ser uma das tarefas da casa. Ora, se o Mestre Jesus se preocupou com essa tarefa, quem somos nós espíritas que entendemos a sua mensagem e ainda procuramos a entender, quem somos nós para dizer que uma casa espírita não deve e não está qualificada a praticar essa caridade inicial, de que adianta ter belíssimos palestrantes, né, homens de verbo fácil, com um palavreado complexo, que poucos conhecem, se ali dentro, ou vários daqueles se encontram com a barriga vazia, vamos dizer assim, né, usando uma expressão bem nossa mesmo, se tiver com o bucho, né, o bucho é carente do alimento, né, como é que nós e eles vão raciocinar, vão entender a palavra se a fome está consumindo toda a sua mente? Alguém aqui que tenha passado um dia sem se alimentar, né, não é nem vários dias, passe apenas um dia apenas tomando água, e você vai ver que sua mente vai ficar se ocupando
até porque o seu corpo, ele, né, e uma das leis, né, a lei de sobrevivência também, de instinto também animal, fará de tudo para que você se alimente. Chega-se ao extremo, quando algumas pessoas fazem isso, que o corpo começa a consumir os próprios músculos quando ele não tem mais reserva de gordura dentro do seu corpo, né? Então, assim, vá falar de Jesus para alguém que está com fome. Essa palavra não vai ser compreendida, entendida, e o nosso Mestre Jesus está sempre nos sondando, sempre preocupado conosco, né? Com a cara, com o rosto, a expressão, de preocupação, mas sabendo que nós somos espíritos que estamos em evolução, espíritos imperfeitos, que ainda temos uma longa jornada pela frente. O nosso Mestre Jesus se compraz com as nossas deficiências, porque ele também as viveu. O Mestre Jesus, ele não reencarnou aqui na Terra, mas ele foi um espírito que, inicialmente, ele entrou num processo de evolução, porque dentro da criação, Jesus foi criado um espírito simples e ignorante, vamos dizer assim, né? Um espírito com a ausência das virtudes a qual ele conquistou através de todas as leis morais e leis divinas que regem tanto os mundos micros como os mundos macros, como de um todo, como os universos, né? Os universos e todos aqueles mundos a qual nós não compreendemos e ainda não entendemos, porque a ciência ainda não conseguiu explorar nem 1% ainda do que existe na criação divina, né? Muitas suposições são realizadas pelos homens doutos da ciência, mas pouco ainda eles podem explicar, principalmente porque a ciência acha que deve se distanciar do divino, e aí nós chamamos a expressão de uma palavra religião, não a religião dessas que nós conhecemos, né, essas engessadas, com tantos rituais desconexos, complexos, sem sentido. Nós estamos falando da religião, da origem da palavra do grego religare, aquele que busca a ligação divina. E como é que nós conseguimos isso no nosso dia a dia? Buscando conhecer, viver o eu no mundo espiritual. Essa é a nossa grande sacada aqui na Terra, quando nós estamos nesse nosso processo evolutivo, entendendo essa mecânica do que realmente importa para todos nós, é vivermos na carne como se em espírito estivéssemos, como se em espíritos estivéssemos no nosso mundo espiritual, como se lá tivéssemos uma consciência plena daquilo que importa, né? Olhássemos os bens materiais, todas as nossas conquistas, e pudéssemos dizer, o meu excesso, ele pode ser apenas o necessário para alguns. Então, o meu excesso, a minha fartura, que eu tenha essa concepção do distribuir. Não estamos aqui dizendo que todos vão sair se desfazendo dos bens, como foi o início da Casa do Caminho, dentro do apostolado, né? Vamos dizer assim, dentro da vida de Jesus, né? Dentro do seu ministério, como muito é visto na Bíblia, nós vamos estudar. O ministério é exatamente o período da vida pública do nosso Mestre Jesus, a partir do momento que ele foi batizado por João Batista, né, seu primo, companheiro, aquele que veio antes do Mestre. Antes que eu falo que João já começou a jornada dele um pouco antes de Jesus, né? Mas eles praticamente vieram juntos, né? Ele e Maria, Isabel, a sua prima, né? Já vieram junto ali nessa caminhada, e João Batista que veio preparar o caminho do nosso Mestre Jesus. Então, ambos já vieram nessa jornada, nesse ministério. Então, quando nós compreendemos isso, é importante que a gente comece a fazer com que esse nosso, vamos dizer assim, às vezes até o nosso necessário, né? Às vezes o nosso necessário, o pouco que nós temos, como aquela viúva do gasofilácio, mesmo dentro do nosso necessário, nós ainda possamos compartilhar, porque é possível. É possível compartilhar aquilo que você tem de necessário. E aí, essas ONGs, esses estudiosos, esses que fazem trabalhos assistenciais, veem o como ainda dentro, vamos dizer assim, dentro dessas classes sociais, as menos desprovidas, né, de bens, muitas vezes eles compartilham aquilo pouco que têm, né? Nós vemos isso muito
nas regiões do sertão, no interior, onde os vizinhos, comungando da fome que era igual para todos, a dificuldade que é igual para todos que vivem ali, eles não pensam duas vezes em compartilhar um punhado de arroz, um punhado de feijão, aquele milho que ele guardou para plantar, que às vezes nós sabemos que cada um está vivendo no momento e no local que necessita, por uma ausência de chuva, aquilo que ia ser plantado vai ter que ser consumido, então até isso eles compartilham. Então essa concepção, sim, é possível você compartilhar aquilo que é apenas o necessário, não só o excesso, porque aí quando você partilha aquilo que você tem, às vezes, do seu dia a dia, dentro da sua dificuldade, você está angariando, vamos dizer assim, uma bênção muito maior, porque o seu esforço, como a viúva do gasofilácio, está se sobrepondo a todos aqueles que apenas fazem uma doação que nada significa no seu dia a dia, né? E devemos sempre ter o olhar, como o nosso mestre Jesus chamava, para o olhar da pureza das crianças, né? A pureza de espírito, afastado em nós toda a maldade, toda a trave, né, do olho do nosso irmão, que toda a trave do nosso olho que nós somos incapazes de perceber, mas percebemos, né, aquele argueirozinho, aquela pontinha no olho dos nossos entes, aqueles que não estão no dia a dia, e às vezes nem vacilamos e apontamos o dedão, né, na direção daqueles, mas esquecemos que temos outros 4 dedos, né, apontando para nós mesmos. Fazendo esse breve comentário a respeito das Escrituras, do Evangelho, de Atos dos Apóstolos, hoje com o Manelzinho, no capítulo 10. Vamos entrar no nosso estudo da noite, trazendo sempre esse apanhado inicial das obras que nós utilizamos no nosso dia a dia, como base, né? Não estão todas aí, porque nós sabemos que existe dentro das obras de Chico Xavier muitas outras que nos auxiliam, mas as que nós usamos como um padrão do nosso dia a dia e utilizamos para o nosso grupo são aquelas obras que eu já passei, já venho sempre repetindo para vocês, e já está bastante sedimentado. Nós iniciamos esse nosso tema, né, lembrança da existência corpórea, que está no livro 2º, capítulo 6. São 18 questões que nós estamos vendo no nosso encontro semanal. Iniciamos na questão 304, né, vamos até a questão 319, isso, até a questão 319, são 18 questões nesse intervalo, né, a conta às vezes pode não bater, porque nós temos questões que têm A e B, e aí por isso torna um pouco mais distante, mais longa, né, a conta pode não bater. Mas nós iniciamos, né, nesse tema, lembrança da existência corpórea. Nós começamos lá atrás, como eu falei na questão 304, com aquelas perguntas básicas, se nós recordamos as experiências que tivemos na vida corpórea, e isso nós estamos construindo no dia a dia. Né? Para finalizar esse tema hoje, nós faremos reflexões profundas até o final do nosso tempo. Né? Deixaremos alguns minutos ainda para reflexão, mas vamos usar o máximo de tempo possível para tentarmos finalizar o tema na noite, mas sem preocupação que isso não seja possível, perdão, e sem forçar a barra, vamos dizer assim. A questão 303, Kardec inicia a construção desse entendimento sobre a lembrança da existência corpórea, quando ele pergunta aos espíritos se o homem que foi feliz neste mundo lastima a felicidade que perdeu ao deixar a Terra, né? Que felicidade é essa que nós estamos buscando aqui na Terra? Será que vamos nos lastimar quando lá chegarmos? Será que sabendo que as riquezas que aqui são consumidas, são angariadas, guardadas, será que nós, ao sabermos, quando chegamos lá, vamos lastimar, né, essas riquezas que nos deixavam tão felizes, né? Será que aquilo que nos deixava feliz materialmente, porque tínhamos, né, era o ter, né, é o possuir, o ser possuído pelos bens, como alguns são, né? Não basta só possuir os bens, você tem que ser possuído por eles. Eles é que dominam você, eles é que colocam o norte da sua vida. Todos os seus objetivos estão relacionados ao ter cada vez mais. Isso aí, a gente abre o leque dessas possibilidades do ter, né? O ter material. E os espíritos começam a responder a Kardec e a nos esclarecer.
De cara ele já fala, né? Os famosos espíritos inferiores. Se os espíritos inferiores podem lamentar as alegrias condizentes, só os espíritos inferiores podem lamentar as alegrias condizentes com a sua natureza impura e que lhes acarretam a expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Por quê, meus irmãos? Porque aqueles que já vivem num conforto aparente, onde os problemas e, vamos dizer assim, os problemas que para ele estão resolvidos, né? Aquela autonomia financeira, os outros problemas para ele vai administrando. Então, esses que têm a vida confortável, né? O seu vinho no final de semana, o seu uísque importado, o seu churrasco, a sua casa de praia, são os amigos que estão sempre ao seu derredor. Por quê? Porque ali é sua fartura, né? Esses irmãos, eles já estão usufruindo, já estão tendo as benesses aqui na terra daquilo que ele esqueceu de angariar, que são as virtudes morais. Aqueles que já se sentem premiados, já se sentem premiados, aqueles, ao retornar, nada de diferente, vamos dizer assim, receberá. Por quê? Porque perceberão que das provas decaíram, tropeçaram, do momento que permaneceram em total estado de letargia, ficaram paralisados. A partir do momento onde se estabilizou a sua vida, ele não deu mais nenhum passo para sair da zona de conforto, tentar compreender porque tudo dá certo para mim, como alguns amigos, né, conhecidos de amigos, relatam, homens de sucesso, e a gente fala homem de sucesso bem próximo de nós, que tem uma vida bem confortável, que não se comprazem mais, nada dá prazer a eles naquilo que eles adquirem, né, de bens materiais, porque muita coisa perdeu sentido e eles sentem um vazio que não conseguem explicar. E é esse vazio, é exatamente essa ausência do compreender qual é a missão que ele está fazendo aqui, porque é que tudo dá certo, porque todo negócio que ele abre alavanca sucesso, rendimento, bens, e ele não entende e acha que é só para ele e aqueles que estão próximos dele. Nós sabemos e estamos estudando ao longo de toda essa nossa jornada que tudo tem um propósito, tudo está interligado. Todas as pessoas que aqui se encontram nesse momento, escutando essas palavras, existem uma ligação, ou existiu, ou ainda vai existir outras mais profundas ainda, mas todos nós já nos ligamos de alguma maneira, já cruzamos, já passamos, nos aproximamos, distanciamos. Nós estamos sempre fazendo esse balé, é o balé da existência, de um ser social que necessita dessas interações para crescer. Não poderia ser diferente, porque se não fosse, nós estaríamos cada um isolado, né? Um ambiente isolado, porque não necessitaríamos do outro para crescer. E Kardec, ele vem novamente a nos esclarecer quando ele fala assim, tal como o homem adulto, né, que menospreza aquilo que constituía as delícias de sua infância, né? Aí eu coloquei aí as brincadeiras de infância, um tempo que a gente era feliz e não sabia, né? A preocupação nossa aí era só a hora que tinha para o almoço, que amanhã a gente ia chamar para almoçar, para tomar um café, para jantar, né, para ir para a aula, botava a minha bola debaixo do braço, estava mais preocupado na hora do intervalo do que na aula, né? Chegava a camisa, aí a branca voltava marrom, né, da aula, e as nossas grandes preocupações era em ganhar no jogo de, né, bolinha de gude, quantos gols eu fiz hoje no recreio, jogando futebol de tampinha, né? As meninas de matadas, né, pular corda, essa era a nossa grande preocupação na infância, né? Nós vivíamos com a mente atormentada com esses problemas no dia a dia, porque naquele momento nós tínhamos os nossos pais, né, como está o grande pai Luizão, aí, Luiz Espírito, aí sentado na sua poltrona, conquistada ao longo de muito suor, muito tropeço, né, muita incompreensão, às vezes tentando acertar, mas às vezes a gente acha que a forma como a gente está se colocando como pai é certa, mas às vezes a gente está
tropeçando. Quem não tropeça, né? Os filhos só sabem o valor do pai quando ele se torna pai, porque ele vê a dificuldade que é, como é complexo você educar aquele que você está tutelando, como é complexo você chegar e falar sobre certas questões que de uma hora para outra aparecem na convivência do seu filho e você tem que enfrentá-la com maturidade, porque você negar o conhecimento, negar o saber e principalmente negar as respostas se torna algo que cristaliza na mente daquela criança, ele vai entender de uma forma incorreta, buscar respostas em locais inapropriados e talvez essas respostas venham a desviá-lo e prejudicá-lo, quando às vezes nós temos preconceitos e tabus para tratar com os nossos filhos. E isso deve ser superado por nós que nos dizemos espíritas. Não existe tabu de nenhum tema no espiritismo. O espiritismo é aliado da ciência e aliado da filosofia. Filosofar é buscar as respostas, né? Respostas ao quê? A tudo. Então, se estamos sempre buscando as respostas, devemos, no momento que temos a possibilidade de contribuir, né, com aquele que nos buscam essa resposta, dá-las dentro dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, do seu Evangelho, de Deus, e mais ainda ratificado, ampliado na doutrina consoladora que nós estamos todos aqui envolvidos no nosso dia a dia. O professor Miramês, ele traz que a felicidade completa na Terra não existe, né? Nosso professor Miramês, ele é bem direto. A felicidade completa na Terra não existe. Quando alguma alma se encontra feliz com as inferioridades do plano físico, é prova de que está apegado às paixões humanas que são transitórias. Meus irmãos, 100 anos é transitoriedade. 100 anos é um átimo no tempo, é aquele fogo fato, né? Aquele que quem já viu, assim, aquela chama que às vezes sobe, assim, quando tem aquelas regiões, né, de lixão, aquelas questões ali, e principalmente em pântano, né, questões nos cemitérios também, que pela decomposição dos seres, né, dos animais, acabam liberando aquele gás que ele entra em combustão e da mesma forma que ele aparece é rápido, né, aquela luz azulada. Então é como se fosse um fogo fato daquele que vem e some, né, quando você menos espera, olha, já estou de volta na casa espiritual, nossa, eu já fui na Terra e já voltei. Então é bem assim, meu irmão, tudo que está aqui é transitório, né, não dizia o outro bem animado, se liga, cara, se liga porque é rápido. Quando você for dar conta, né, da situação já era, já passou. Quando alguma alma, né, se encontra feliz com as inferioridades do plano físico, é prova de que está apegado às paixões humanas que são transitórias. Aquele que desacredita da felicidade eterna e se agarra aos prazeres do mundo, em que estagia, né, somos todos estagiários, depois do fenômeno chamado morte, não avança um passo. Olha aí como o Miramês ele é mais incisivo ainda, né? Sem floreio, sem mimimi, né? Sem achar que o outro vai... Não, ele é direto nas colocações dele. Depois do fenômeno chamado morte, não avança um passo. Fica onde seu coração se encontra preso. A verdadeira felicidade, aquela agradável ao coração do reino da eternidade, se encontra em primeiro lugar na consciência imperturbável, meus irmãos. Consciência tranquila, limpa, né? Me deparei numa situação, né, que estava no dia a dia, defendendo uma pessoa A contra B, né? Só que aí B viu, né, o trabalho, viu a forma como eu atuo e queria me contratar. Então existia um conflito aí, né? Como é que você vai defender A e B, mas não nesse processo, mas em outros. Isso seria uma forma de ficar preso a ele. E eu, né, tive que chegar para ele e dizer assim, olha, infelizmente eu não posso, né, pegar suas causas, porque existem esses processos pendentes com alguém que está litigando contra você, e isso eu não posso dar continuidade. Não, mas você não podia receber aqui, não, com outra pessoa aqui que trabalha no seu escritório, né, no escritório que eu trabalho. Eu disse, olha, infelizmente não dá para indicar ninguém daqui, mas eu posso indicar alguém de fora, para que você possa tratar com ele, né, sem eu ter conhecimento sobre isso, porque não pode existir essa contradição. Quer dizer,
é o meu ganha-pão, é o meu dia a dia, eu preciso disso. Mas eu jamais ficaria preso a alguém por dinheiro nenhum no mundo. Eu jamais vou vender a minha paz por qualquer que seja a quantia, porque eu sabia que a partir do momento que ele começasse, essa pessoa passar os processos para mim, pagar honorários, eu ia perder, né, o poder de pressão que eu tinha sobre ele, porque sempre trato bem a todos, mas no momento de pressionar e ser incisivo, eu serei incisivo como devo ser. E fazendo isso, ia exatamente perder essa possibilidade. Então, eu preferi, né, continuar nas minhas dificuldades aqui, mas com a minha consciência tranquila, fazendo o melhor que eu posso e deixando que ele trate com outra pessoa, conduza a vida dele dentro daquela forma que ele achar o melhor possível. Então, isso acontece no nosso dia a dia e temos que estar bem atentos. Esse nosso mundo é rápido, é provisório, é instantâneo. E são essas coisas que vão, né, abrindo as nossas mentes e devemos continuar. Né? Não falo isso aqui para vocês com nenhuma intenção de me elevar, seja de que forma. É apenas uma forma pedagógica, didática, de trazer o exemplo. Né? Aconteceu comigo, eu trago para vocês. Se tivesse acontecido com outro, traria da mesma forma, mas sempre com o sentido pedagógico, sempre no sentido de trazer a experiência para que vocês possam, com ela, aprender algo, como eu aprendi muito, né? E o nosso professor Miramês, ele continua nos chamando para a atenção quando ele fala que fomos todos criados para a alegria pura. E na Terra existem frações desse contentamento, mostrando ao homem de bem que existe a verdadeira alegria no reino do coração. Jesus já dizia com propriedade: o céu está dentro de vós, e verdadeiramente a felicidade eterna se encontra no reino interno da alma. Basta para isso que saibamos buscar esse ambiente de luz na luz do Espírito. Preparemo-nos, pois, enquanto estivermos na terra, revestidos de um corpo de carne, de modo que, ao atravessarmos o túmulo, não nos acompanhem as paixões inferiores que ainda vibram entre os homens, entre, né, no nosso íntimo, no nosso profundo ser, no eu profundo. Não façamos com que isso habite, né, no nosso mundo. A questão 314, Kardec pergunta aos espíritos: aquele que começou, né, grandes trabalhos com um objetivo útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado por acabar? Interessante essa pergunta, né? Alguns estão iniciando um projeto agora, iniciando uma jornada empresarial. Nós pensamos e temos esse projeto de abrir uma casa física, né? Nos unirmos todos e abrir o nosso espaço, o nosso Safra-Luz, onde nós vamos poder desempenhar em nossa plenitude, né? Assim como o mestre nos mostrou, a caridade como um todo. Nós nos preocupamos exatamente em criar mecanismos que possam perpetuar o nosso trabalho. Perdão. Aqueles que iniciam um negócio sempre vem aquela pergunta, né? Será que eu vou perseverar? Será que o meu negócio vai se pagar? Será que a minha empresa vai conseguir se pagar? Será que eu vou sobreviver desse meu ganho diário, né? Apesar de que algumas pessoas confundem receita, né? A receita com ganho, com lucro, né? E acabam metendo os pés pelas mãos, mas isso faz parte do aprendizado. E nós, que iniciamos um projeto espírita, sabemos que as casas espíritas são feitas por pessoas. Se todos aqueles aqui que se encontram não abraçarem esse projeto, não adianta abrir uma casa, porque daqui a 2, 3 meses ela estará fechando, porque não terá trabalhadores. Como muitas fecharam, e muitos que tentaram abrir sequer estão conseguindo arregimentar trabalhadores, porque iniciaram de uma forma, né, sem planejamento. Alguns ainda acham que os espíritos têm que fazer de tudo, né? É o responsável. Não, você faz o seguinte, você abre e deixa que eles vão arranjando as coisas. Meus irmãos, não é assim. A espiritualidade não trabalha desse jeito, ele não trabalha no improviso, né? Como diz o outro, na gambiarra, não.
tudo é feito, projetado em muitos anos. Isso que nós estamos fazendo hoje não começou o mês passado, o ano passado e o retrasado, não. Todos nós viemos sendo construídos para nos alinharmos. Quem sabe até de outras encarnações. Toninho veio lá do além-mar, né? Veio para cá, o português, para o Brasil, conheceu Marcos Como, trabalhou, teve um escritório no mesmo prédio que minha irmã tinha, um escritório dela, há 300 anos atrás, e eu cheguei a frequentar os corredores, mas nós nunca nos cruzamos, nos conhecemos, talvez tivéssemos nos batido, mas tivéssemos nos olhado com aquele olhar de antipatia, né? Aquele cara que bate e esbarra. Mas mal sabíamos que décadas depois iríamos nos encontrar ali, né? Lá no prédiozinho, lá em frente à catedral, a catedral nova. Quando ele me falou isso, eu fiquei até assim, caramba, é impressionante. Então devemos buscar sempre a continuidade. E esses espíritos que trazem, né, essas missões de grandes obras, grandes projetos, quando Kardec os questiona, né, se eles ficam lamentando por não terem visto o final dele, né, ou a obra acabar, né, esses grandes empreendimentos, os engenheiros e todos aqueles, os espíritos falam que não, eles não lastimam, porque vê que outros estão designados para concluí-los. Trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos, a fim de que os levem adiante. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade, no mundo dos espíritos, esse objetivo continua sendo o mesmo. E nós não estamos falando, meus irmãos, de grandes construções, grandes obras, né, de infraestrutura, vamos dizer assim, para a humanidade. Nós estamos falando de grandes obras individuais, aquelas que nós ainda só temos projeto para daqui a 30 anos. Por que é que nós não temos a consciência de iniciarmos hoje um projeto para daqui a 1 milênio? Por que não entramos no nosso planner, né, Kaline? No nosso planejamento lá todo dia? Será que teria planner suficiente, Kaline, para um projeto de 1 milênio diário? Demandaria muita folha, não é? Se fosse na mão, demandaria muitos terabytes, hein, Toninho, de arquivo, se você for colocar ele todo virtual para guardar esse projeto. Pois é isso, meus irmãos, os projetos da importância que nós colocamos são os nossos projetos como eu, espírito, nesse momento encarnado. Qual é o meu projeto? É só para daqui a chegar, completar 35 anos de serviço, 65 de idade, vem aquela soma, aquela equação, me aposentei. Ah, graças a Deus, está ali a minha rede, vou ficar nela até o mundo se acabar, não quero me perturbar com nada. Problemas não existem na minha vida, só o problema de lavar a minha rede, enquanto estiver lavando, botar outra para eu ficar deitado, entendeu? Mas só que nós esquecemos que o nosso planejamento é para a eternidade. Então vamos iniciar esse planejamento agora, como nós estamos fazendo, pensar bem na frente. E nós temos um exemplo maravilhoso, nosso querido Allan Kardec. E o nosso professor Binamês, ele chama esse tema de trabalho interrompido, né? Ele vem nos auxiliar nessas reflexões quando ele fala que quando os trabalhos iniciados são interrompidos com o desaparecimento do espírito que lhe deu início, é porque não estava na programação de Jesus para que ele fosse realizado na Terra, ou então esse trabalho já tinha atingido seu objetivo. Isso acontece muitas vezes. Podemos focalizar como exemplo a monumental obra de Allan Kardec, cujas mãos generosas deram começo como revivência do cristianismo original. Todos aqueles que, de alguma forma, já leram alguma biografia de Kardec sabem do trabalho hercúleo que ele teve. Nós estamos falando de um homem que preparou a sua vida, foi apresentado antes à espiritualidade, como nós vemos na obra de Humberto de Campos, quando Kardec traz Napoleão e todos aqueles que iam encarnar em França para possibilitar naquela região, né, naquele
naquele continente, o início, né, desse evangelho redivivo que estava sendo semeado ali, e ia ser iniciado através do nosso querido Allan Kardec. Sem as ferramentas que nós conhecemos hoje, sem nenhum algoritmo que pudesse possibilitá-lo compilar todas as mensagens, com nenhum tradutor que pudesse automaticamente traduzir todas as mensagens que ele recebia de vários locais do mundo. Tudo era feito por essa mente auxiliada pelos espíritos. E nós não estamos santificando Kardec, nós estamos colocando ele como um paradigma daquele que trabalhou e nos mostra o que é a entrega, apesar de todos os problemas que ele tinha. Ele tinha vivência com a Amélie, né, a esposa dele, ele, ele tinha necessidade de mantença, né, de ganhar o dinheiro para sobreviver, né, junto com todos aqueles, até enquanto ele pôde dar aula. Quando ele começou a ser atacado pela igreja, ele teve que começar a separar-se, né, não dar mais as aulas como a gente vê no livro e na biografia, mas foram inúmeras as dificuldades dele no dia a dia, né, e ele soube chegar até o final da sua jornada sabendo que ainda estaria inacabada a sua obra, inacabada dentro daquilo que nós compreendemos hoje, que é esse grande projeto de trazer às consciências humanas o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a compreensão dele. Então, o trabalho de Kardec foi hercúleo, mas ficou ainda por acabar, porque nós sabemos que Kardec começou com 50 anos e com 65 anos, foram 15 ou 14 anos e alguma coisa, foram 15 anos, que ele teve para constituir, né, vamos dizer assim, codificar, que eu não gosto muito dessa palavra codificar, mas trabalhar, né, como co-criador de toda essas informações trazidas pelos Espíritos, para possibilitar que estivéssemos hoje aqui, diante da sua obra, vamos dizer assim, a mais importante, porque foi a primeira, foi essa obra aqui que iniciou tudo, o Livro dos Espíritos, né, a qual nós nos sentimos honrados, mas, ao mesmo tempo, é tão pequeno, né, diante da compreensão, diante do valor que isso nos traz como espíritos, e principalmente por sabermos que não temos ainda o conhecimento necessário para trazer, sempre que estamos aqui na tribuna, todas as informações que poderíamos destacar. Mas sabemos, né? Eu sei que nós temos a melhor boa vontade do mundo para vir aqui e, de certa maneira, trazer para vocês sempre o melhor, sempre aquilo que, dentro do meu olhar, eu acho necessário pontuar, né? Nosso querido Allan Kardec, ele partiu para o mundo espiritual e vem inspirando milhares de outros encarnados para a continuação da sua obra de luz. E, para tanto, tem a maior alegria quando encontra alguém que desempenha o mandato com amor, partindo para fazer com perfeição o dever de ser útil à humanidade. Estamos todos sendo chamados para cooperar na sequência da doutrina dos Espíritos, de modo que ela seja divulgada em toda a terra, levando, como é sua missão, a fé renovada em Cristo para todos os povos. A nossa responsabilidade, meus irmãos, é muito grande. É aquilo que alguns já vieram trazer em relato, quando, diante do confronto dos antagonistas da doutrina espírita, se calaram, daquele espírita maduro que não entra em confronto com aqueles que atacam o espiritismo. O espírita maduro que aguarda o momento necessário para que aquele contraditor, vamos dizer assim, aquele que vem com a sua opinião totalmente manchada por dogmas, por ensinamentos equivocados, vem a nos interpelar e nós sabemos o momento exato que aquele irmão está preparado para receber o nosso ponto de vista.
Devemos, diante dessas situações, analisar todo o contexto que nós estamos ali. Se estou no meu trabalho, em casa, na calçada, às vezes, na rua, no dia a dia, diante do surgimento de perguntas e questões, primeiramente, silenciemos. Vamos observar e saber se temos condições de trazer o esclarecimento para aquele irmão. Se não tivermos segurança, vamos silenciar, porque quando passamos uma orientação inadequada, aquele que está ali diante de nós e sabe que nós somos espíritas, vai receber aquela informação como algo que está positivado, escrito. É o que a doutrina espírita coloca como a verdade, né? Não a verdade absoluta, porque todas as verdades são relativas a partir do momento que a evolução vai descortinando elas. Mas dentro da base do Livro dos Espíritos e do Pentateuco como um todo, nós temos condições de saber até onde nós podemos ir, até onde o nosso conhecimento de mundo nos permite trazer essas informações e passar para o nosso irmão. Então, para não macularmos a doutrina, para, mesmo diante da nossa boa vontade, às vezes queremos trazer um esclarecimento, devemos nos aquietar, devemos observar e dizer com toda a humildade. Se pudermos iniciar falando de Jesus, ótimo. Se não, meu irmão, boa pergunta sua. Eu vou estudar mais um pouquinho o que a doutrina espírita me ensina a respeito disso. E no momento mais para frente, nós poderemos juntos tomar um café e solucionar e trazer um esclarecimento para nós dois. Mas nesse momento, o conhecimento que eu tenho não me permite ainda trazer essas informações. E dentro desse nosso compromisso com o projeto de Deus, né, em cada um de nós e na sociedade, nós devemos assim agir, fazendo a nossa parte, retornando, estudando, pegando as obras, lembrando da pergunta, a nota, fazendo a nossa parte, meus irmãos. A espiritualidade, nosso mentor, nosso anjo guardião vai estar do nosso lado dizendo, abra livro tal. Você começa a ler, aí vem assim, questão 432, aí você fica, estou na questão 100, 432, que veio isso na minha cabeça? Você vai na questão 432, aí está lá a resposta. Aí você lê e a resposta não entende. Aí você fica ali parado, meditando. Aí, de repente, você olha para a sua prateleira, você tem uns livrozinhos lá, aí dá vontade de você pegar num livro, aí você pega num livro, aí você começa a folhear o livro, aí vai lá no sumário dele, né? Antônio é especialista em sumário, você vai lá no sumário e vê, né, um tema interessante. Rapaz, será que isso tem alguma coisa a ver? Quando você abre aquela obra, lhe ajuda a interpretar o que você não compreendeu. Meus irmãos, é dessa maneira, porque é assim que eu vivo o meu dia a dia, né? Eu, graças a Deus, já consegui uma sintonia que, às vezes, pela caneta, as respostas, né, me vêm. Às vezes, na conversa mental, a explicação me é cedida, né, pelo trabalho daqueles que também se debruçaram nas obras e que estão aqui compartilhando. Por quê? Porque ele vê que estamos todos comunhando do mesmo propósito, que é nos elevarmos moralmente e ajudarmos uns aos outros, né? Eu finalizo a noite de hoje. Eu gostaria muito de realmente ter ido até as questões finais, mas essas questões finais também nos trarão profundas reflexões e fechará o nosso contexto, como eu sempre faço, né? Trazendo o que aprendemos com o tema, eu procuro pontuar alguma coisa, e trazendo mais ainda um textozinho, né, que me veio, que eu acabei formando hoje, que ainda vou aperfeiçoar um pouco mais, para que a gente realmente feche o entendimento desse tema maravilhoso que são lembranças da existência corpórea.